Questão 32. A figura a seguir mostra uma esfera maciça de centro C, na qual há uma mosca em repouso, pousada na posição indicada. Em repouso, pousada. Nela estão desenhados 5 segmentos orientados. Muito bem. Assinale a opção que indica o segmento que representa a força exercida pela esfera sobre a mosca. Pô, muita gente marcaria, né, sem pensar, sem piscar, ela marcaria isso aqui, ó, essa posição 5, que é a posição mais próxima da radial. Porque quando você pensa em força normal, né, que é o caso, quando você pensa em força normal, você pensa em força perpendicular à superfície. No caso de uma superfície curva, você pensaria numa radial. E por que, professor, que não foi a radial? Porque para essa mosca estar em equilíbrio nessa posição, gente, tem 2 forças atuando. É mesmo, professor? É, tem 2 forças atuando. Tem essa força que eu desenhei, essa força radial. Deixa eu desenhar aqui de verde. Ó, tem essa força radial aqui, certo? E tem outra força. Qual é a outra força, professor? Ora, se a mosca está parada, apesar do peso puxá-la para baixo, é porque tem uma força de atrito, né? Então você olha aqui a direção tangencial. Então, entre a direção tangencial e a direção radial, qual seria o vetor que representaria a força que mantém essa mosca parada? A pessoa tem o vetor 2 e o vetor 3. Vou marcar o 2 ou o 3. Galera, a contribuição maior dessa força vem da radial. A contribuição maior é essa aqui, ó. Então, essa força na direção 3 seria a força que você marcaria, certo? Porque aqui tem atrito, tem, mas o atrito pega uma parte da normal. Vamos aqui lembrar aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. O FAT, ele pegaria uma parte da normal. Então, entre pegar toda a normal e pegar uma parte da normal, a resultante fica mais próxima de quem? Fica mais próxima da força mais intensa. Qual é a força mais intensa? A normal. Então, entre esses 2 vetores, o 2 e o 3, ambos são possíveis, né? Porque estão aqui entre a radial e a tangencial. Certo? Os 2 são possíveis, olhando essa região entre. Mas entre o 2 e o 3, você vai eleger o vetor na direção 3, porque ele fica mais próximo da força mais intensa, que é a normal. Então você marcaria a opção C de casa, que é a direção correta. Lembrando que essa mosca está parada, ou seja, apoiada na superfície. Por isso recebe uma força normal. E claro, ela tende a escorregar para baixo, então atua um atrito estático. Então entre a direção do atrito e a direção da normal, o vetor mais correto, o vetor que diz corretamente o que está acontecendo, é o vetor número 3. Beleza?